Bom, beleza então. Boa tarde novamente para os outros que eu ainda não sinalizei um boa tarde. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, em casa, para a gente poder mandar esse vírus embora logo. Porque se a gente ficar em casa, ele não vai ter a quem atacar. A gente manda ele embora. E já está todo mundo para lá de estressado, de querer voltar logo às nossas atividades normais do nosso dia a dia. Para o pessoal que está chegando agora, eu falei que a gente vai passar o conteúdo para análise combinatória, que é a apostila 3. Aí você pode se perguntar assim, uai, por que a professora pulou os dois últimos conteúdos da apostila 2, estatística e matriz? Porque são conteúdos que a gente viu ano passado, está fresquinho na cabeça, não é tão cobrado no Enem, é mais a título de revisão mesmo, e a gente pode retomar isso numa aula de revisão próximo ao Enem, não tem problema nenhum. O que a gente precisa dar uma ênfase maior e um carinho especial é análise combinatória, e daqui para frente a gente pega lá a matriz determinante, sistema linear, para ir fechando isso daí, esses passos aí. E depois pegar a parte de probabilidade, conjuntos, função composta e inversa, que cai muito pouco, tem tempo até que não cai, e a gente vai se organizando dentro das disciplinas que vocês precisam se dedicar um pouco mais, como o conteúdo de análise combinatória, certo? Bom, pegando a apostila na parte B, a gente começa o nosso conteúdo de introdução em análise combinatória. Então, durante a explicação, vou fazendo algumas perguntinhas, interagindo com vocês. Quem precisar também pode abrir o áudio aí e perguntar, tá bom? Todo mundo está me ouvindo? Posso seguir? Já estão com a apostila na mão? Sinaliza aí para mim alguém. Na mão. Beleza, Aninha, Lucas, vamos lá então. Nós vimos no segundo ano que a parte de análise combinatória, ela é aquele conteúdo que, na realidade, é a matemática do nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que a gente, a placa de carro, como são feitas as placas, eu me lembro muito bem que o ano passado, a grande maioria de vocês que estão no terceiro ano eram segundo ano, né? E o ano passado era segundo ano nosso e a gente fez um trabalho em relação à matemática do dia a dia. E teve um grupo que foi o do Renan, se eu não me engano, que fez sobre as placas de automóvel. Não foi isso? E aí eles passaram a diferença das placas que eram de 2 letras, de 3 letras, agora com letras e números. Antigamente, muito antigamente, eram 2 letras, e ela foi se formalizando e se formatando aí ao longo do período, do tempo. Por que essa necessidade de formatar, ou seja, de ir mudando as placas? Quem pode abrir o áudio e falar? O aumento de número de carros que as pessoas compraram. Isso aí, o aumento do número de carros. Então, eu preciso ter mais opções para eu pegar, mais escolhas para eu poder emplacar meu carro, porque as placas vão ficando cheias. Vai ter uma hora que o gargalo ali eu já não aguenta mais. Então, eu preciso de mais opções. Que outro sistema assim, do nosso dia a dia que vocês lembram que também aconteceu isso aí? Ou seja, introduziram um algarismo? Número de telefone. O número de telefone. Os telefones celulares, eles há um tempo atrás, eles passaram por outro processo de aumentar um dígito, que foi o dígito 9. Por quê? Porque o número de telefones aumentou muito, o número de linhas, né, de número de linhas de telefone, e precisou, então, um número para poder comportar isso daí. E assim é o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo uma pandemia onde as pessoas estão se reinventando. Quem acompanhou o jornal agora de meio-dia e pouco, do ESTV, nós temos o Dia das Mães vindo aí. As pessoas compram, né, vão presentear suas mães. Embora o que a gente tenha que dar mesmo é respeito, carinho e afeto e cuidado, né? Temos que cuidar deles porque sempre cuidaram da gente com muito carinho. Mas existe essa coisa do comércio. Então, o que alguns estabelecimentos como um shopping que eu vi no noticiário está se reinventando para não perder a freguesia, não perder esse boom econômico que é o Dia das Mães. Eles estão fazendo um sistema onde você, pelo site do shopping, você faz um agendamento, compra o que você quer, combina com o lojista o que você vai querer,
E aí, com um sistema de drive, você vai lá com o seu carro, tem um local dentro do estacionamento do shopping, onde você vai pegar o seu produto, pagar, se você combinou de pagar na hora, ou, dependendo do lojista, ou somente pegar o seu produto já higienizado, com a sacola toda higienizada, tudo direitinho. Então, foi uma reinvenção que esse lojista e o shopping buscaram para não deixar de vender. Então, o princípio fundamental da contagem, ele vai pegar essa matemática do dia a dia, onde você tem que ir mexer numa senha. Não sei se tem muitos alunos aí na sala que talvez o Samuel, que gosta muito de jogar, né, Samuel? Os Paulinho. Você, quando vai fazer uma conta, alguma outra coisa, abre um sistema, um site, onde você tem que fazer um login, você precisa de uma senha. De uns tempos para cá, alguns sites, o site da TAM, da Latam, sites, a própria plataforma que eu estou usando para dar aula para vocês, é um site que exige isso também. Por segurança, o que esses sites fazem? Quando você vai criar uma senha, ele exige que agora a sua senha tenha letra maiúscula, isso aí, Samuel, letra maiúscula, letra minúscula, número, algarismo diferenciado, ou seja, não dá mais para eu colocar Sandra Dávila e pronto. Ou Sandra Dávila, data de aniversário, piorou. Então, por quê? Por que isso? Quem pode responder? Por que essa mudança nesses sites? Uma maior segurança? Segurança, exatamente. Vocês ouviram falar no que aconteceu com o aplicativo da Zoom? ZOOM, Zoom. Nós estamos usando a Cisco para fazer nossas lives. Ouviram falar? Não, Siqueira? Não. Aí deixou de ser confiável? Então, a Zoom, quando você está aqui na minha sala, eu tenho provavelmente vocês fizeram um cadastro ou precisaram colocar o e-mail, não foi assim? Sim. Para entrar Sim. Então, para eu ter uma sala, eu preciso preencher uma série de dados, como meu CPF, criar um ambiente, eles mandam um e-mail para mim, eu faço a confirmação de que realmente eu sou eu, ou seja, existe uma segurança por trás disso. E logo que começou a quarentena, o site da Zoom, ele foi invadido e pegaram os hackers, né, de várias partes do mundo, eles conseguiram acesso aos dados dos usuários. Então, o que acontece? Exatamente, Samuel, agora tem esse sistema aí de dupla verificação. O Alexandre usa muito com as coisas lá da escola. Eles pegaram inclusive o Ministério da Saúde usava esse site, essa plataforma da Zoom, para poder fazer lá todos os dias aqueles relatórios diários que o ministro Mandetta, ex-ministro, né, fazia com os gráficos e tudo mais, mostrando para a população como que a coisa estava, eles também usavam. E aí esse site, essa plataforma foi invadida e eles começaram a... Então, a nossa primeira live com a professora Fernanda, ela usava Zoom. Aí depois nós, escolas, achamos por bem não usar mais, proibimos os professores de usar. Nós também, nas nossas reuniões de direção, passamos a não usar mais, porque são os nossos dados e os dados de vocês que estão em jogo, estão aí para quem quiser pegar. E isso daí, ele pega seu e-mail e pode fazer qualquer coisa. Pega um CPF, piorou, né? Então, isso tudo aí está no princípio fundamental da contagem, ou seja, análise combinatória, ela faz uma análise disso tudo que eu estou falando para vocês, não estou jogando conversa fora, só estou querendo clarear a importância da matéria, e aí eu preciso ficar atento à interpretação. O ano passado eu falei isso para vocês quando o Renan apresentou o trabalho dele com os meninos, a equipe dele. Eu não tenho... Na escola, como professora de matemática, eu não vou te ensinar que a placa de um automóvel é composta por tantas letras e tantos números. Você é que tem que saber isso. O baralho ter 52 cartas lá na probabilidade. Eu não vou te ensinar isso. Algumas vezes o exercício traz esse dado, mas isso é um dado que eu tenho que saber de vida, de vivência, de conhecimento, de leitura de mundo. Então, é uma coisa que vocês têm que começar a ir, sim, se inteirando. E como que eu faço isso, professora? Apareceu no exercício, eu não sei, vou procurar, vou pesquisar.
Ah, apareceu uma palavra lá, distinto, números distintos. O que é esse tal de distinto? Vou pesquisar, vou me informar, vou procurar exercícios, vou ler, para eu me aprofundar. Porque são coisas que vão começar a aparecer, né? Já apareceram dentro da segunda série, mas são coisas da disciplina que você tem que estar embutido já aí na sua cabeça, tá bom? Então, vou avançar aqui, que isso é só um bate-papo inicial mesmo. A análise combinatória, ela se divide em princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Princípio fundamental da contagem é o início de tudo, ou seja, são as coisas mais simples do nosso dia a dia, onde a gente vai enfrentar, assim, quais são os probleminhas que podem acontecer. Vou sim, Rafael. Os probleminhas que podem acontecer que a gente resolve com uma simples conta, como o nome está dizendo, da contagem. Então, eu gostaria que alguém me ajudasse lendo o exemplo que ele vai falando aí. Você vai a um restaurante. Quem pode ler, por favor? Para me ajudar. Princípio aditivo. Você vai a um restaurante e no cardápio encontra 4 diferentes pratos italianos e 3 diferentes pratos portugueses. Se você deseja fazer sua refeição escolhendo um único prato, de quantas maneiras pode fazê-la? A refeição é realizada escolhendo um único prato. Portanto, a decisão a ser tomada é a de escolher um dos pratos possíveis do cardápio, seja ele italiano ou português. Beleza, Samuca, isso aí. Então, olha só, gente. O que isso daí é um problema simples de contagem? Primeiro, quando você vai fazer a refeição, você tem duas escolhas. Quais? Prato italiano e prato português. Isso aí. Eu tenho o prato italiano e tenho o prato português. Deixa eu só descer aqui os meus participantes para ver quem está escrevendo algo. Então, eu tenho que escolher ou um ou outro. Então, a palavra ou, que me permite aqui a escolha, não são os dois ao mesmo tempo. Eu não sou guloso. E tem que ser uma coisa ou outra. Toda vez que isso acontece, as nossas opções, elas são somadas. Por que somadas? Porque a quantidade de opções que eu vou ter vai depender do número de pratos italianos mais o número de pratos portugueses. Daquele total aí de italiano com português, eu vou ter tantas opções e escolher uma delas, a que eu quero. Beleza? Por isso, princípio aditivo da contagem. O que me permitiu, vou matemática inversa agora, hein? O que me permitiu somar essas duas opções de português com italiano? Ele usou a palavra ou, em vez de e. Isso aí, Caio. Usou a palavra ou. A palavra ou, matematicamente falando, vai sinalizar para a gente mais. Então, eu vou somar. Beleza? Ah, eu quero alunos que levante a mão aí, alunos que moram em Santana ou Cariacica Sede. Dá o ar da graça. Escrevendo ou falando? Santana ou Cariacica Sede. Rio. Bruna, Luizinho, Anne, Maurício. Deixa eu abrir aqui só para eu ver os participantes. Alan, por que você não falou nada e não levantou a mão? Mora aqui no Cafundó de Juda. Alan, fala. Alan. Mora lá na gruta. Ignora Heitor, Alan. Presta atenção, foco na professora. Eu não moro em nenhuma das duas opções. Nem Santana, nem Cariacica Sede. Fala, Alan, te atrapalhei, vai. Não moro em nenhuma das duas opções. Isso aí, Alan, ele não mora nem em Santana, nem em Cariacica Sede. Então, ele não está dentro daquilo que eu perguntei. Se eu fosse responder na íntegra a minha pergunta para vocês, eu deveria somar quem? Os alunos de Santana e Cariacica Sede. Isso aí, só somar os dois. Tudo bem então, gente? Princípio aditivo, eu tenho que escolher entre... Isso aí, Camille, só os que responderam. Então, eu tenho que escolher entre os 4 pratos italianos e os 3 pratos portugueses. Claro que a minha escolha vai ser uma só,
porque é um ou outro. Então, somos lá os 4 que eu tenho daqui italiano, 3 português, são 7 opções de escolhas que eu tenho para fazer. Você vai ficar com as 7, Anne? Ouviu, Anne? Você vai ficar com as 7 escolhas? Não, você vai fazer uma só. Então, eu tenho 7 opções para escolher uma. Dúvidas? Muito simples, muito fácil, né? Então, vamos passar para frente. Princípio multiplicativo. Lá, Aleph, abre seu microfone aí, Aleph. Lá no princípio aditivo, nós somamos, por que mesmo? Oi, Lá no princípio aditivo, nós somamos por quê? não sei. Aleph, você está na aula? Tô tentando baixar o sistema do computador, porque o som tá ruim. Ah, tá, meu anjo, tudo bem. Amandinha, Ok. princípio aditivo, nós somamos por quê? Porque tem que ser o dos dois, igual você deu o exemplo de quem mora em Cariacica Sede e Santana. Então, você tem que Isso, uma somar dica. Isso dois aí. que você colocou. Isso, excelente. Isso aí, certinho. O pessoal que tá rindo aí, fica quieto que o menino tá com problema no computador dele, hein? Respeito, coleguinha. Beleza, então avançando agora o princípio multiplicativo para a gente entender a diferença. Porque quando aparecer o exercício, ele não vai falar quem é quem. Você que tem que ler, interpretar e ver qual operação você vai fazer. Quem pode ler esse para mim? Sem ser Samuel, quero ouvir outra voz agora. Não que a do Samuel não seja muito. Princípios multiplicativos. Hum, No cardápio de um restaurante constam 4 opções de pratos principais e 3 opções de sobremesa. Você deseja realizar a sua refeição escolhendo apenas um prato principal e um prato de sobremesa, nessa ordem. De quantas maneiras poderá fazê-lo? Neste caso, a refeição não será realizada com apenas um prato. Devemos escolher um prato principal e um prato de sobremesa. Portanto, as decisões a serem tomadas envolvem a escolha de um prato principal e de um prato de sobremesa. Heitor, como é o nome de sua mãe mesmo? Priscila? Carla, Carla. O Dia das Mães está chegando, não estamos em quarentena, estamos em outro momento no mundo. E Heitor, um menino muito bom, um filho maravilhoso, falou: mãe, vou te levar para almoçar lá no espetáculo, um restaurante que tem lá na Praia da Costa. Aí, esse restaurante, ele funciona num sistema D, ele não é self-service. E outra coisa, Dia das Mães, não posso levar minha mãe em qualquer lugar. Pensou, Heitor, vou levar minha mãe num lugar chique, top. Levou a mãe dele lá no espetáculo, que é um restaurante que eu amo, adoro. Fica a dica, hein, Heitor? Aí, quando chegou lá, a mãe dele teve que fazer a opção. Porque lá eles vão servir um prato principal, uma sobremesa e tem opções nesse cardápio, certo? Vai ter o prato principal e a sobremesa. Quando o garçom vier com o cardápio, ele já dá as opções e ele tem que fazer as escolhas. Agora, é diferente do anterior, porque eu não tenho uma comida ou outra. Eu já tenho que escolher as duas coisas. O Heitor e a mãe dele, eles vão comer. O Heitor vai comer o prato que ele escolheu, depois a sobremesa. A mãe dele é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer agora? Qual a diferença aí? Quem pode me falar? Ele vai ter como uso e sobremesa, vai ter que ser vezes as escolhas. Como ele vai ter que obrigatoriamente escolher um prato e uma sobremesa, ele vai ter que multiplicar. Isso aí. Agora eu tenho as duas escolhas ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra. Agora são os dois. Entenderam? Isso aí, Camille. É um prato e outro prato que é a sobremesa. Tem as duas coisas que eu vou escolher é ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, multiplica. Certinho? Multiplica o quê? Multiplica as duas opções, que são do prato principal, 4, das sobremesas para escolher 3. Se eu fizesse a árvore de possibilidades, igual vocês fazem lá na genética, você vai chegar no 12 do mesmo jeito que você multiplicaria os dois aí, 4 vezes 3, 12. Beleza? Por que ele fez essa árvore de possibilidades aqui?
para ele te mostrar que para cada prato principal, ele tem 3 opções de sobremesa. Então, eu tenho 3 para esse tipo de prato, 3 para o segundo, 3 para o terceiro, 3 para o quarto. Somando tudo, eu tenho 12 escolhas nesse cardápio aí que eu posso montar e fazer a minha refeição e agradar a Mamis, porque ela merece. Dúvidas nisso? Tranquilo? Que outra situação a gente poderia ter no nosso dia a dia, assim, de multiplicar? Quem pode dar um exemplo aí no áudio? Abre e fala para mim. Escolher o que vai vestir. Fala de novo. Samuel, Escolher o que vai vestir. calma, Samuel, você está muito agressivo. Calma. Você, Não tô agressivo, eu falei normal. você falou muito rápido, aí o final eu não entendi. Escolher o que vai vestir. Você considera as partes que você vai usar. Mas você está falando de quê? Calça e blusa? Sim. Eu não vou vestir uma peça só pra Blusa, sair. cueca e meia. Pode ser? E a calça. Então, falei primeiro. Calça, blusa, cueca e meia são 4 diferentes. Mas se eu vou usar, eu não, vocês, né? Os meninos. Se você vai usar os 4, são opções de escolha, mas você vai estar vestido com todos eles. Se quiser incluir o tênis aí, 5. Aí eu vou pegar todas as opções que eu tenho e depois fazer o quê? Multiplica. Multiplica tudo. Entenderam? Vamos sortear aqui. O sorteado foi Bruno. Boninho, abre o microfone para titia. Oi. Bruninho, por que multiplica? Você conseguiu entender? Ó, João Vitor já tremendo. Bruninho, você sabe por que multiplica? Bruninho, não estou conseguindo entender. Quiser escrever, pode escrever. Tá travando sim. Não tem problema não, Bruno. Vou participar do mesmo jeito. Pode escrever que eu vou abrir aqui o meu chat e consigo te ler. Para de rir, gente. Respeita o menino. Tipo, no caso, você não repete a blusa que você vai vestir. Mas o que, Bruno? Aí, Bruno, você multiplica porque você... Certo? Você o mesmo tipo. Por exemplo, se eu tô com a blusa branca e a calça preta e a meia tal cor e a cueca tal cor, eu posso pegar essa mesma blusa, mudar a cor da calça. Então, você repete uma opção, mas não todas ao mesmo tempo. Não seria isso, Bruninho? Isso. Ótimo, excelente. Paulinho, não estou entendendo nem a Sandra. Não está entendendo o quê? O negócio nem esquentou ainda, você não está entendendo, Paulinho? O que você não está entendendo? Fala para mim ou escreve. Se estiver travando, gente, deve ser aí. Você sai e entra novamente, porque aqui está... Tá cortando toda hora. Desculpa, fala de novo. Cortando toda hora pra mim. É o que, Paulinho? Tá dando aula? Ô, Sander, que ele falou que tá travando pra ele toda hora. Deve ser a internet. É a dele. Entendi. Paulinho, mas você entendeu a matéria ou não entendeu nada? Paulinho, digita aí. Ele saiu, então ele entra novamente. Qualquer coisa, quando ele entrar, alguém digita para ele gravado. Como está sendo gravado, depois ele pode tocar o barco assistindo e tendo alguma dúvida, eu entro em contato. Ele entra em contato comigo e eu clareio melhor para ele.
Se estiver travando, realmente ficou horrível, não dá para entender nada. Posso seguir, galera? Sandrinha. Galera, pode? Então vão, hein? Fechar aqui, senão vai minha tela. Bora lá, Sandrinha. Bora lá. No base? Ai, meu Deus do céu. Para de ficar usando modificador de voz, velho. Aham, ele veio de dormir, né, esse garoto, né? Então vamos lá, hein? Princípio aditivo, somei, multiplicativo, multipliquei. Um eu vou usar o conectivo ou, o outro eu vou usar e ser feliz, beleza? Não tá aparecendo, mas aqui tá gravando. 25 minutos já, Alan. Beleza, obrigado por lembrar também, tá? Beleza. Então vamos lá. Princípio multiplicativo vai ficando para trás para a gente começar a trabalhar. Então aí na apostila de vocês, sinaliza aí para mim se já achou na apostila esse exercício. Anne Caroline achou, beleza. Então olha só, o exercício fala assim: quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7? Então, presta atenção, hein? Eu quero formar números de 3 algarismos. Por exemplo, o número... Caio, o número 28 serve? Caio. Oi. O número 28 serve para ser resposta desse probleminha? Não. Por quê? Porque só vai... É 2, 3, 4, 6 e 7. E mais o quê? Ah, eu não sei. Alguém sabe para ajudar? Tem 3 algarismos. Tem que ter 3 algarismos. Tem que ter 3 algarismos. Entendeu, Caio? O que você falou, o 28 que eu joguei, ele só tem 2 algarismos. E, como o Caio falou, o 8 não faz parte do conjunto que eu tenho. Então, estaria errado. Vamos pegar outro aqui para ver se está acordado. Yarlisson. Yarlisson. Sandrinha. O número 777 serve, Yarlisson? Serve. Serve, porque tem 3 algarismos e o 7 faz parte aí do conjunto. Então, tranquilo. Aí, Ítalo. Ítalo, tá me ouvindo? Ítalo. Ítalo vai fazer a titia abrir o bate-papo. Ô, menino. Ítalo. 777, né? Que Alisson falou que tá tranquilo. Mas os números repetiram, não tem problema, não? Tem não. Tem não? Aumenta só um pouquinho aí. Por quê? Porque pode ser... Porque Não pode. tô ouvindo. Aumenta mais aí. Sandra, licença. Aleph, fecha o áudio do outro que você não tá usando. Tá dando eco. Sandra. Vê qual que tá conectado melhor e fecha o outro. Ítalo. Ele não falou se... Ele não falou se pode repetir ou não. Beleza, Então, acho que beleza, pode. Ítalo. A questão não falou nada se ele é distinto ou não. É isso? Pode repetir ou não, não falou nada. Se não fala nada, tem outro aberto aí, hein? Não é. É o Aleph, eu acho. Tô ouvindo minha voz? Ó, se ele não fala nada, então, primeira coisa, são 3 algarismos, certo? Se são 3 algarismos, eu posso analisar como centena, dezena e unidade. Então, falei assim, o número 777 serve? A Alisson falou sim, Ítalo também confirmou. O número 28 serve? Já descartaram que não. Por que não? Porque só tem 2 algarismos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, interpretar. São 3 algarismos. Pega a sua apostila aí, pega seu lápis e já grifa aí, 3 algarismos. Depois, em momento algum apareceu aqui algarismos distintos. Então, pode repetir, como o Alisson falou. Um dos números que eu vou calcular aqui, que não me interessa qual, só me interessa as quantidades, vai ser o 777. Assim como vai ser também o 432, o 264. Luizinho, fala para mim um número que poderia servir.
346. 346, tranquilo. Marquinho, outro. Marquinhos. 4. Marquinhos. 234. 234, beleza. 234, beleza. É. Maurício, outro. Maurício está aí? Pode digitar se quiser que aparece para mim. Oi. Maurício, exemplo de um número que 700. serve aí. 723. 723. Ótimo. Milena, outro. 346. 346. Excelente. Yasmin, outro. A Yasmin falou que o celular dela 666. desligou do Ela nada. digitou ali, já li. Ótimo. Beleza. 666. Ótimo, excelente. Ou seja, todos esses serviriam. Então, vamos fazer a continha para a gente não ficar aqui até amanhã achando quantos números são, né? Porque todos eles servem. 157, isso aí, Heitor. 157, Heitor? Isso aí nada, desgrava isso. 666. 157 está errado por quê? Não tem um aí, ô camarada? Erradinho. Também não tem 5. Exatamente. Então, retomando aqui. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5 números que servem para minha unidade, 5 para dezena e 5 para centena. Por quê? Porque você não tem repetição, desculpa, porque você tem repetição de algarismo, ele não falou nada. Se ele não falou nada, então, ótimo, tranquilo, vamos embora tocando o barco aí. Beleza? Dúvidas nesse? Na sua apostila está tudo prontinho. Então, é só você entender por que vai ser o 555 e por que pode ser a repetição, já que ele não falou nada. Tudo bem? Posso ir? E agora vamos apertar mais o parafuso, hein? Sinaliza aí para mim, Camille, ok. Mas quem? Pode, Anne, então vamos embora. Manda bala. Será que eu vou ter que fazer igual o sexto ano e fechar o chat e o som dos meninos aí que nunca viram o brinquedo e estão brincando aí de microfone? Acho que não, né? Então vamos, esqueci, eu estou no terceiro ano, tá certo. O exemplo 2, ele fala assim, agora eu quero 3 algarismos distintos no meu número e eu vou usar esses mesmos algarismos aí. Se eu quero 3 distintos, o que vai acontecer? Não pode repetir. Se não pode repetir, por que eu tenho aqui, Rovena, por que eu tenho aqui 5 opções? Rovena pode ajudar? Minha nerd linda. Digitando ou falando, Rô? Por que o 5? Alguém ajuda, Rovena? 5 possibilidades. Porque são as 5 possibilidades que tem, que são 5 números primeiro. 5 possibilidades. Tudo bem, Rô, problema não. Você tem 5 possibilidades, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu tenho 5 opções para escrever o meu número. Claro que a sua apostila e eu, quando dou esse tipo de exercício, a gente sempre começa o número daqui para lá. Ninguém vai escrever 358 começando pelo 8. Não é assim no dia a dia da gente? Quando eu vou anotar aqui que eu tenho 26 participantes, quem que eu anoto primeiro, o 2 ou o 6? Hein, galera? Fala. 2. 2, Camille. Muito bem, Caio. Isso aí. Lubase, eu disse o seguinte, quando você vai anotar um número, você vai escrever o número 60. Se eu ditar ele para você, quem você escreve primeiro, Lubase, o 6 ou o 0? O 6. Então, na matemática, a gente sempre começa a fazer um exercício de análise combinatória da esquerda para a direita. Claro que não interfere em nada, porque eu estou multiplicando no final. Mas a gente da dezena para a unidade ou da dezena para a unidade, dependendo da quantidade de algarismos, porque é o normal no dia a dia de você escrever. Se eu falo assim para vocês, escreve aí agora o 2.598. Eu comecei a falar 2.000, então você vai começar pelo 2.
Você não vai começar do contrário, no 8, depois voltando, tá bom? Mas, quando eu perguntei a ela por que do 5, porque eu tenho 5 opções. Por exemplo, uma das minhas opções pode ser 700 e alguma coisa? Sim ou não? Sim, Camille, isso no base pode. Por quê? Porque eu tenho aqui o número 7. Assim como eu tenho o 600, o 400, o 300 e o 200, que serve para ficar aqui na casa das centenas. Eu tenho 5 opções. Só que é distinto. Se é distinto, sinaliza o que para gente? Pode repetir. Não pode repetir, Bruno. Excelente, diferente. Bruno escreveu, né? Não, deixa eu só baixar aqui, senão eu não consigo ver quem está falando. Não pode repetir. Então, 5 opções para minha centena. Vou passar para dezena agora. Nas dezenas, eu também vou ter 5 opções? Pergunto eu. Não, porque você já usou uma. Beleza, Rafa. Já usei uma. Então, já deixei de fora minha centena. Agora eu só tenho 4 para dezena e sucessivamente 3 para a unidade. Vou multiplicar isso tudo e tenho aí 60 números que eu consigo formar de 3 algarismos utilizando os números algarismo 2, 3, 4, 6, 7. Dúvidas? Dúvidas? Camille, não? Não. Camille, hein? Referência. Inclusive, Camille, quero deixar aqui, abre um parênteses. Você está de parabéns, porque eu tenho notado que você tem curtido todas as opções, todas as tarefas e coisas que os professores colocam no portal. Isso sinaliza que você está antenada. Eu acho que fica a dica aí para vocês fazerem a mesma coisa. A Lubase fez ontem com uma postagem que eu vi, e eu também já vi, Heitor, que você comenta. Mas a Camille está ganhando de todo mundo. Isso é muito bom, porque aí, pelo menos, você dando o ar da graça, se o professor tiver alguma coisa ou algum comentário, por exemplo, Michel, nos horários de aula dele, ele sempre tem se colocado à disposição para tirar dúvida ou algum exercício que você queira comentar. Se você faz o comentário lá embaixo da postagem do Michel, já sinaliza para ele que você está com dúvida. Então, ele dá um jeito de tirar aquela dúvida ou resolver o exercício e postar lá para vocês a resolução. A live dele vai ser semana que vem. Então, ele para ele já é interessante também, porque aí ele vai conduzir a live dele dentro das dúvidas que vocês vão postando. Lene faz a mesma coisa, tá? Peraí que eu vou abrir aqui que enquanto eu estava falando, deu para ler, não. Alan, a gente passou atividade para ele corrigir. Quem? O Michel, Alan? Entendi. Rafael Dias falou, Sandra, o que, Rafa? Carla me mandou um e-mail aí. Rafael Dias, depois você vê no que ela mandou, ela botou lá, eu acho que é até sexta-feira, né, não? Samuel, para o professor sinalizar que você viu. Então, é interessante para a gente. Mas se você não quiser, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu adoro quando o aluno faz isso, porque pelo menos eu estou vendo o aluno, e se eu quiser falar com o aluno alguma coisa assim, fica bem mais fácil para a gente, professor. Se você fizer a conta, Samuel, de quantos professores você tem, a conta vai ficar bem menor de quantos alunos a gente tem dentro do portal. Então, facilita para todo mundo, tá? Mas se você não quiser, não tem problema nenhum. Então, vou voltar aqui para eu dar prosseguimento, porque vocês têm aula de Carla depois, né? Então, vamos lá. Vou fechar o bate-papo, então não estou vendo mais nada que você está escrevendo, hein? Ô, Sandra, você falou que a aula de carro é amanhã, não hoje. Ah, é verdade, tá certo. É eu que tenho aula para assistir daqui a pouco. Desculpa. É isso mesmo. Então, vamos lá. Alguma dúvida nesse aqui? 60 números que eu posso construir com esses algarismos? Posso passar batido, então? Para frente? Então, vão, hein? Lubase falou que pode, então, Lubase manda. Anne também. Esse exercício aqui, seguindo a sequência aí da sua apostila, ele tem, agora muda um pouquinho, ó, quantos números pares de 3 algarismos distintos
Então, olha quanta informação numa coisa só, hein? Eu tenho números pares, só serve se for números pares, os números que eu vou descobrir, mas eles têm que ter 3 algarismos e tem que ser distinto. Nesses algarismos distintos que eu vou usar, eu só posso usar esses algarismos aqui, 2, 3, 4, 6, 7 de novo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que ser par. Aqui, na interpretação, o que eu tenho que ficar atento primeiro? Que são distintos ou que é par? Que são pares e depois que são distintos. Por quê? Porque se o número é par, ele já sinaliza para mim o final. O número par são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Então, não adianta eu pegar, são 3 algarismos, não adianta eu pegar o número 237, porque ele não vai servir. Ele não é par. Então, lembrando que par é terminado. Não falou que ele quer somente algarismos pares no número. É diferente, seria outra pergunta. Então, se é terminado em, eu tenho que começar de trás para frente. Por quê? Por quê? Porque só o último número determina se é par ou não. Aqui não apareceu quem falou. Ah, Bruno, foi isso? Foi. Beleza, Bruninho. Porque é o último número certíssimo que vai determinar se ele é par ou não. Então, eu vou lá, tem que ser par, vou contar quantos pares eu tenho. 1, 2, 3. Número 2, 4 e 6 são os 3 números que servem para ficar no final do meu algarismo, do meu número todo que eu estou formando aí de 3 algarismos. Então, são 3 opções aqui para o final do número. Esse número que eu estou formando, que serve para mim, ele tem que ter algarismos distintos? Sim, o problema você analisou isso. Então, você tem que ter algarismos distintos. Na hora que eu for fazer a minha conta aqui dos outros 2, eu tenho que prestar atenção nisso. Então, por exemplo, já usei um dos 3 aqui, que é o par. Eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5 números. Quantos números eu posso usar para formar a centena? Alguém responda? 4. 4 por quê? Bruninha. Eu já usou um. Eu já usei um lá no final, que foi o número par, Bruno. Se tem números que servem aqui, um você já usou. Agora 4 e aqui. Um também você já usou. Então, já usei um para começar. Sobraram quantos aqui para o meio? 3, porque de 5. Isso aí, Camille, certinho. Beleza? Explicação já está aí, já falamos demais nesse aí. Então, agora sim, umas observações. Rafael Dias, pode falar. Você pode repetir para mim, por favor? Qual parte, Rafita? Do 3? Porque colocou o 4 no final e o 3. É porque nisso aí eu me perdi o número coloca no início e do final. Esse número final aqui são as 3 opções que a gente tem de números pares. Isso você entendeu? Sim. Beleza. Você tem 3 opções para colocar aqui. Aí, quando você vai colocar as opções que você tem para esse algarismo aqui, você já usou uma. Qual? O número par que você botou no final. Porque você não bota os 3 ao mesmo tempo. Ou esse número vai terminar com 2, ou com 4, ou com 6, não é isso? Sim. Mas você tem 3 opções. Vai escolher uma delas, mas 3 opções. Dessas 3 opções, que você já escolheu uma, das 5, quantas sobram para você colocar aqui, no início, na centena? 4. 4, porque das 5, uma você já usou, que é a última. A mesma coisa vai acontecer aqui no meio. Das 5, eu já usei o primeiro número e o último número. Então, só sobram 3 números. Certo? Sim, entendi. Obrigado. Depois você multiplica tudo, que você vai ter as opções aí de 36 números. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Agora, algumas observações que você tem que ficar atento na hora de fazer os exercícios. Certo? Se uma das decisões a serem tomadas for mais específica, como no exemplo anterior, o que era específico no exemplo anterior? Que tinha que ser par e ser distinto.
Então, específica era o par. Tinha que ser par. Por isso que a gente começou de trás para frente, observando que primeiro eu ia sinalizar ali quais os pares que eu tinha que me servem. Então, o mais específico foi ser par. E o mais restritivo? Um é mais restritivo que o outro, porque ser par é mais restritivo do que ser distinto. Ah, mas os dois não tem que levar em consideração? Sim, tem que ser levado em consideração, mas primeiro eu vou analisar os pares que eu tenho, depois eu vou fazer o resto. É isso que a máxima aí, ou a observação está querendo mostrar para a gente. Certinho? Outra, organização. Por que organização? Porque eu falei com vocês, se eu começar centena, dezena, unidade, ou dezena e unidade, ou unidade de milhar, centena, dezena, ou seja, na hora que eu vou organizar, eu faço os tracinhos como eu fazia no quadro o ano passado para vocês, é a organização para você entender o que você está fazendo. Os quadradinhos aí que sua apostila está fazendo, está mostrando aí para você coloridinho, isso é organização. Qualquer exercício, né, gente? Física, química, matemática, usou exatas, tem que ter organização. Mas na análise combinatória, a organização vai aí nas operações que você faz, na quantidade de números que você vai postando, que você vai colocando aí na hora de fazer o seu exercício. E a interpretação. Se o número é par, só serve terminados em. Vamos supor que ele falasse assim, vou voltar só para explorar um pouco mais, tá? Tinha que ser divisível por 7. O que muda na nossa conta? Divisível por 7. Divisível por 7. Fala de novo. O número tem que ser múltiplo de 7. Isso. Então, eu tinha que ficar atento aqui no final. Porque se ele fosse divisível por 7, aqui eu teria... Por exemplo, se fosse par, eu não pego lá o 2, 4, 6. Se fosse divisível por 5, serviria? Alguém aqui? Não. Não, porque divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Já não dá aqui, ó. Eu não tenho essa opção. Então, quando ele fala lá pra gente que eu tenho que interpretar e eu tenho que pegar o mais específico das decisões que o problema está me oferecendo, é aí que eu vou. Ou seja, qual a observação que ele está fazendo? O que ele quer desse número? É distinto? Não é distinto? Vem depois. Primeiro, se tem alguma outra observação. Como não tinha na letra A, no primeiro aí, quer dizer, não tinha nada. Então, a gente já foi pegando direto. 5 vezes 5 vezes 5. Beleza? Tranquilo? Podemos? Beleza, Camille, ótimo. Anne, Rafael, Lucas, Aleph. Aleph tá ouvindo agora bonitinho, Aleph? Sim, sim, Sandrinha linda. Beleza, Aleph, então vamos. Aleph, você consegue liberar o microfone e ler para mim ou fica ruim? Vamos. Então vai outro aí para me ajudar. Siqueira. Pode ser, Siqueira? Ah, gente, mas já foi, já fechou. Agora eu quero que leia aí. Vamos lá. Pode deixar que eu leia. Ou você quer ler? Oi. Uma moça tem à sua disposição 3 saias e 5 blusas, todas distintas. Todos os dias ela escolhe uma saia e uma blusa para ir ao colégio. Mas quando a saia escolhida é a vermelha ou a azul, ela não usa a blusa amarela. Durante quantos dias essa moça poderá ir ao colégio sem repetir o mesmo conjunto de saia e blusa? Quem poderia explicar? Princípio fundamental da contagem. Mas o que eu estou fazendo aí? O que eu tenho que fixar? Alguém poderia? Alguém se habilita? Para ouvir a vozinha de vocês? É só multiplicar direto ou eu tenho que fixar alguma coisa? Tem que
fixar, né? Sim. Porque quando ela escolhe saia vermelho ou azul, ela não usa blusa amarela. Sim. Bruninha tá falando, tira a blusa amarela. Pode ir, Alan, tá certinho. Só que nós temos aqui duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, saia verde fixou. Eu tenho quantas opções de blusa para essa saia? Fico esperando vocês digitarem ou falar. 5. É isso aí. Eu tenho 5 opções. Como eu não posso repetir, o que eu faço então? As outras... Pega outras duas. Porque Isso aí, as outras duas. Beleza, Alan, isso aí. As outras duas, porque não vai repetir, certo? E depois eu somo tudo. Por que aqui entrou as duas operações? Porque primeiro você vai combinar uma coisa, combinar a outra e aí somar para você ter o número de escolhas, certo? Eu faço separado e depois eu somo. Ok? Dúvidas nesse, gente? Que até agora é o mais... não vou falar complicado, porque ele não é complicado. Foi o que exigiu um pouco mais de raciocínio, porque juntou as duas coisas. Posso passar? Pode. Então, vamos. Na página 7 agora, tem um exercício que eu quero que vocês façam. Vou dar um pause aqui no gravador. A RAI é o quê? Um grupo musical, eu acho. Vou voltando aqui então, hein? Tô brincando. Adoro brincar com o Samuel, porque tem muita coisa que ele leva a sério. Aí fica massa a brincadeira. Então, a nossa continha que a gente deveria fazer... Ops. Agora eu quero saber se entenderam o que tá aí. Como a gente falou ali agora. Eu tenho 4 números que servem para terminar, que são exatamente os algarismos ímpares. 1, 3, 5, 7. 4 opções. Então, tá aqui, 4. Beleza, eu vou começar a minha organização aqui. Começo pelos ímpares, volto aqui. Isso aqui, gente, é que eu tentei fazer um sublinhado, mas ficou medonho, tá? Então, é só para aqueles tracinhos que eu gosto de botar no quadro. 5 opções, como foi falado aí. Quais? 7, que eu tinha, menos o último número, que é ímpar, menos o 0, que não pode começar. Então, 5 opções. Depois, aqui eu também tenho 5, porque das 7 eu já usei a última e a primeira. Então, só faltam 5. Sobraram 5 números que servem para eu botar aqui. Assim como sobraram 4, porque do 7 eu já usei 3. Dúvidas nesse? Tranquilo? Posso passar? Todo mundo acertou? Depois que a gente falou do 0? Porque até então, né? Eu gosto muito quando vocês escrevem, porque aparece para mim, porque eu sei que você está aí na sala, tá bom? Então, assim, cria esse hábito, mesmo que eu sei que você não gosta que a professora mande você fazer ou responder, mas quando você sinaliza, pelo menos eu vejo que o aluno está participando. Senão, claro que nem todos são assim, né, gente? Que tem gente que eu sei que é muito... Senão eu fico achando que você está lá no portal fazendo dever, fazendo outra coisa, e só botou o nome aí na live para a gente achar que você está por aí, tá bom? Então é bom você estar sempre respondendo, sinalizando aí pra gente. Mas vamos lá, que tem mais coisa para hoje para encerrar. Só para poder a gente dar uma introduzida aí no fatorial, relembrar isso aí e passar um exercício final. Fatorial de um número, só para a gente relembrar, é uma operação matemática representada por esse símbolo que está aqui. Como é que é o nome disso? Fatorial. Fatorial, exclamação. Então, quando eu coloco esse símbolo em um número, à direita do número, significa que eu estou transformando esse número num fatorial. Então, o fatorial de 6 é pegar o número 6 e multiplicar pelo anterior dele até a unidade. Assim como o fatorial de 5 é a mesma coisa, de 8, de 7, de 10, de 1. Mas o fatorial de 1 é 1 mesmo. Por quê? Porque 1 vezes 1 vai dar 1, certo?
E o fatorial de zero? O fatorial de zero, por convenção, já que a gente está trabalhando com produto, a gente adota o fatorial de zero igual a 1 para que a sua conta possa acontecer. Se não, você bota um zero e o número dele, 0 vezes 1, eu sei que é 0, mas ele zera a sua conta. Então, por convenção, o fatorial de zero é 1. Assim como, por convenção, quando não tem sinal de número, é mais. Por convenção, quando você tem uma raiz quadrada, você não precisa botar o 2zinho lá no índice dela, que já fica subentendido. Beleza nisso? Tranquilo? Então, só relembrando, fatorial de um número, você vai trazer esse número. Quando a gente fala trazer, o professor Rodrigo gosta muito de falar abrir o número, né? Você vai abrir o número até a unidade. Ok? Beleza, Rovena, Anne? Então, seguindo na sua apostila aí, que eu fui pegando os prints para facilitar, fatorial do número. Fatorial de 1 é 1, fatorial de 0 é 1, como a gente acabou de falar. E o que a gente precisa mesmo, que é o que interessa, principalmente terceiro ano, o fatorial de n, lembrar que esse fatorial de n, não é n vezes o anterior que é m, não. Igual alguns falam quando a gente está dando essa matéria na sala. Mas terceiro ano não tem gente assim não, porque é tudo nerd. O fatorial de n é n vezes ele menos 1. Ele menos 1 é o quê? É n menos 1. Ah, eu não quero parar o meu fatorial aqui, eu quero continuar porque eu preciso para eu poder simplificar a conta. Eu vou continuar até onde for necessário. Então, fatorial de n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até onde for necessário. Se fosse aqui fatorial de n mais 1, como eu resolveria? Alguém responda. Sandra, você faria o inverso. Você colocaria para do n mais 1 seria para n fator n e n menos 1. Então, Rafita, n mais 1 fatorial seria n mais 1, certo? Vezes n vezes n menos 1. N menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, depende do que eu quero, certo? Se tiver que simplificar com alguma coisa de baixo, né, numa fração, você vai até onde der, até onde precisar, né? Vamos colocar assim, ok? Sim. A mesma coisa, a gente usa, o meu raciocínio do que a gente está falando, você pode usar numa expressão como essa daqui que traz aí na sua apostila de exemplo. 20 sobre 17. Esse 20 tem dentro dele o 17? Sim. Então, eu não vou pegar, né, Caio, o 17 e fazer o fatorial dele, 17 vezes 16, para quê? Não precisa disso. Eu vou pegar o 20 e vou abrir, ou seja, vou fazer o fatorial até 17. Para quê? Só cortar 17 com 17. Para cortar e terminar a conta. Para cortar, simplificar. 17 com 17, o que sobrou? Sobrou 20, 19, 18, faço a conta, 6.840. Simples assim. Beleza? Dúvidas? Sinaliza aí para mim. Nenhuma dúvida? Caio ok, Rafael ok, Lubase nenhuma, então vamos embora. Agora eu quero, para encerrar e para desejar uma boa tarde para vocês de vez, para você descansar ou fazer suas atividades aí, o que você propôs para o seu dia. Vamos resolver esse daí, olha que bobeira. Bora resolver, todo mundo. Vou dar um pause aqui no vídeo, embora vocês vão fazer muito rapidinho, tá? Senão a aula fica muito longa, eu canso, vocês cansam. Alguém conseguiu terminar? Eu. Como é que você achou o quê, Rafa? Samuel também? Eu achei 2n ao quadrado menos 6n menos 4. Aí tirei a soma e o produto. Deu 3 e menos 2. Você fez por soma e produto, deu 3 e menos 2? Sim. E aí você achou o seu N', o seu N duas linhas, ou você parou aí? Parei aqui. Não, amorimio, você parou nos dois, ó. Você fez soma e produto. Ótimo, adoro. Vocês sabem disso, eu adoro soma e produto.
Você não achou dois números que multiplicando dá menos 2? É isso, Rafita? Ó, a soma deu 3 e o produto deu menos 2. Então, Aí eu acho que não acabei nem terminando isso. É exatamente isso que eu estou te falando. Você achou só o valor da soma do produto, agora você tem que achar quais são os números. Tá bom? Obrigada, querido. Muito obrigada. Ele não era assim, não vou falar isso porque dói um pouquinho, né? Não era tão próximo no sentido assim de conviver no dia a dia, mas é da família, né? É assim, é primo, terceira geração, mas é da família e a minha prima, assim, que é mais próxima, que é a mãe dele, tá sofrendo muito. Então, foi uma coisa assim que chocou e foi exatamente no domingo de Páscoa. E ela é muito religiosa, a mãe dele, foi muito triste, infelizmente. Mais triste do que tudo isso é a maneira como é enterrado. A gente não pode acompanhar e foi terrível. Mas vamos voltar aqui no exercício, tá? Mas obrigada, Alain, pelos seus sentimentos, tá? Bruninha falou que deu 4 e menos 1. 4 e menos 1, Bruna, já é o final? O final do N', N duas linhas? Samuel deu 2n ao quadrado, menos 6n mais 4. O meu também, de Rafita também. E aí deu 2 e 1. 2 e 1. Beleza. Ô, Sandra, Beleza, fiz aqui entre aspas, tá, Samuel? Porque não acabou ainda não. Seu final, você vai bater o martelo, Samuel, ainda tem alguma coisa? Camille também deu. Anne também deu. Bruna não deu isso? A sua equação de segundo grau, Bruna. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, que a gente vai comentando enquanto vocês vão procurando aí se deu, se não deu, e Samuel vai... Samuel, Anne... Ah, Bruna, foi outra questão? Não tô entendendo. Sandra. Tirei aqui N', N duas linhas. Deu 1 e 5 sobre 2. Não, Rafita, faço direito. Bruno, o seu... Andrinha? Os números finais deu 1 e 2, beleza. É isso aí na equação do segundo grau em N. N', N duas linhas, mas ainda não é a solução do problema. Olhe, abre esse olho, limpa esse óculos, dá um jeito aí. Alguém se manifesta? É verdade, Anne. Cadê Luizinho, o menino que gosta de fazer conta? Paulinho, Marquinhos. Cadê vocês se manifestando? Estão fazendo não? Alan. Minha internet tá muito ruim, Sandra. Caiu, eu entrei agora. Ah, Paulinho, que dó. Mas depois que você vê, tá gravando, tá bom? Tá bom, Aí você assiste, qualquer coisa eu te ajudo depois. tudo bem. Meu Deus, gente, qual a solução disso? Pensa, Lucas, Lucas, você chegou na equação do segundo grau, igual os colegas? Beleza, Lucas, ótimo. Vou retomar aqui, mas vou deixar a solução para o final, para vocês irem pensando aí, hein? Primeira coisa, vou abrir o valor de n fatorial, como a gente sugeriu. Parei no n menos 2. Parei aqui por quê? Por que eu não continuei n menos 3, n menos 4, n menos 5? Por quê? Bora, gente, fala aí que eu tô cansada. Todo mundo fazendo as contas, achando a solução. Luizinho, 2 e 1 e a solução? Ah, não tem necessidade, Anne. Ótimo, obrigado por me ajudar aqui. Não tem necessidade porque dá para cortar. Ótimo, então parei por aqui. Do outro lado, a mesma coisa, certo? Então, depois que eu cortei o que tinha que cortar, eu caio nesta expressão. Quando eu caio nessa expressão, só me resta fazer as continhas, que eu não vou perder tempo, porque nós somos terceiro ano. Vou fazer as multiplicações necessárias, como vocês falaram, cortar quem eu tenho que cortar e chego na equação do segundo grau.
Beleza? Todo mundo acompanhou aí? Porque eu acredito que todos vocês chegaram aqui, pelo que vocês foram falando, certo? Depois disso, eu passo para onde? Eu vou calcular essa equação, achar o meu n' e n duas linhas. Fazendo n' e n duas linhas, como a maioria falou, Ô, Sandra, eu vou achar n, segura aí, eu vou achar n'2, n'1. Não é isso que vocês falaram? Quem me chamou? Repete agora. Luiz, Fala. Fala, Luizinho, pode. você passou menos 6. Você passou 6n menos 4 pro outro lado, né? Aqui eu errei o sinal, depois eu consertei nas minhas contas. O 4 era pra ter ficado positivo. Esse menos vai para mais, tá, Luizinho? É porque eu postado, eu nem me toquei nisso, mas depois eu acertei. Aqui, ó, o Luizinho tá sinalizando e é verdade. É mais, mas vai dar n linha e duas linhas vai dar isso aqui mesmo. Eu vou até consertar antes de postar lá para vocês os slides. Todo mundo entendeu o que ele falou? É na minha aqui que tá errado, tá? Mas a equação tá certa de vocês. Na minha eu acertei e não acertei no PowerPoint. Beleza? Obrigada, Luizinho. Aí, a solução disso vai ser o quê? Deixa eu abrir aqui o chat que alguém escreveu e eu não vi. Ah, tá. Só para me consertar aqui, né, Camille? Beleza. Paulinho, menos 1 e menos 2 é o que você achou do sistema? Não, é positivo. 1 e 2. Não, Paulinho, não é para deixar, não. Ah, tá. Você fez errado, já consertou, né? Beleza. Tranquilo. Tá bom, Paulinho. Eu também, ó, fui fazer correndo, ó, aqui ficou, depois acertei no meu e aqui ficou errado. E a solução? Nada ainda? Estão quebrando as cabeças? Ai, que professora chata, em vez de falar logo, né? Vai tomar um café com bolo, igual na casa de Samuel, com queijo. Solução deu 8. Tá? 3,5. Fala, Marquinhos. Resposta minha deu 8. Sua resposta deu 8? É. Sua resposta de quê? Da equação de segundo grau? Não, resposta de tudo. A equação de segundo grau não é n, n', 2, n duas linhas 1. Sim, mas eu não preciso calcular a conta toda, não. O que eu quero é saber a solução. Quando você resolve a equação, você está calculando uma letra. Vocês calcularam o n' e o n duas linhas. Mas a pergunta é, a solução, então, é essa daí? N igual a 1, n duas linhas igual a 2? Ah, tá. É igual a 2. Marquito, não precisa substituir, não. Eu só quero saber se a solução é essa, a solução final. Vai bater o martelo nisso aí. Isso que eu quero saber. Dou-lhe uma. Misericórdia. Quando eu falar, vocês vão falar, ah, é mesmo, poxa, nem enxerguei. Nossa, que coisa boba. Tão fácil, tão óbvio. Não pode. Pode ser esses dois números. Tem que ser só o 2. Porque se for 1, o denominador de um deles precisa... Aumenta um pouquinho aí. Marquinhos, aumenta só um pouquinho. Calma aí. É porque eu tô meio longe. Pode falar, agora melhorou. Vai. Eu acho que não pode ser os dois. Tem que ser só... A resposta tem que ser só... A solução tem que ser só 2. Porque se for 1, o denominador de um das frações vai ser 0. Certíssimo o que esse menino tá falando, gente. Aqui, ó, quando você vai dar a sua solução, a solução é igual a 2. Por que 2? Mesmo que você coloque o valor de n igual a 2, aqui dá 0. 0 fatorial é 1. Se você colocar o valor de n igual a 1, 1 menos 1, 0, certo? Você zerou. Aqui, se você colocar 2, tudo bem. Colocar 1, tudo bem. A solução é igual a 2. Agora, o 1 também serve? Marquinhos da pesca dando uma... Marquinhos da pesca, olha isso, gente. Voltando aqui, gente, para a gente encerrar. Todos os dois números servem?
A solução é igual a 2. Se você colocar o 2 aqui, vai ficar... Não, porque o denominador não pode ser 0. Não. Mas olha só, por que eu coloquei e fiz essa firula toda com vocês aqui? A solução, ela pode ser 2 e 1, sim. Porque se você colocar o 2 aqui, então isso aqui apaga, tá? A resposta tá aqui, ó, 2 e 1. Se você colocar o 2 aqui, o que vai acontecer? 2 menos 2, 0. Aí você falou assim, 0 não pode ser denominador. Ótimo, 0 realmente não pode, mas aqui ele não é 0, ele é 0 fatorial, e então ele vai se transformar no 1. Aqui é a mesma coisa. E lembrando que ele, ora, é um número, ou seja, ele pode ser o número 2, aí eu vou fazer minhas contas para ver se um lado é igual ao outro, e o número 1 faz as contas aí para você ver se um lado vai ser igual ao outro. Quando você substitui por 2, quando você substitui por 1. Entenderam o que eu quis dizer? Anne, entendeu por que não dá 0? Por causa do fatorial? Beleza, Anne. A Amanda falou não, por quê, Mandinha? Alguma coisa que não entendeu? Vai escrevendo aí para mim se entendeu por que 2 e 1 serve, mas o que eu tenho que fazer com isso na hora de colocar aqui e fazer a prova real. Siqueira também. Samuel, aquela hora eu dei uma travada na sua resposta, porque nem sempre vai servir, vai depender do contexto. Nesse caso aqui, a gente pode colocar os 2. Se eu tivesse um N sozinho aqui do lado de fora multiplicando, já não poderia. Porque aí ia ficar N vezes e sem o fatorial. Samuel, sinaliza para mim ou já foi tomar café? Beleza, entendeu, Samuel, o que eu acabei de falar? Mas o seu estava certinho, tá? Eu só quis dar uma explorada mesmo. Não entendeu ou não ouviu o que eu falei? Não entendeu? A solução, Samuel, é 2 e 1. Todos os dois servem, porque quando você coloca o 2 aqui, mesmo que dê 0 a sua conta, é 0 fatorial. Mas eu dei uma explorada no exercício, porque se você colocar numa expressão, numa equação que aqui tenha um n vezes n menos 2 fatorial, esse n ele não vai poder ser o 0. Ou desculpa, o 0 se você fizer a continha na hora de fechar a sua expressão. Agora, como tem fatorial, não vai ter problema nenhum, porque vai ficar 0 fatorial é 1. Então, a gente coloca 1 aqui embaixo e faz a conta final lá que o Marquinhos estava fazendo na hora de descobrir os valores. Entendeu, Samuca? Cadê Luizinho, que tinha feito também? Luizinho, entendeu? Esse exercício aqui, gente, ele é muito bom porque ele trabalha as expressões aqui do fatorial para a gente abrir, ele trabalha as simplificações que a gente foi cortando, e depois você explora lá o resultado naquilo que serve para você. Toda vez que vocês estiverem fazendo uma fração, tem que estar observando isso daí, tá bom? Beleza? Vou encerrar o compartilhamento. Depois eu faço a alteração na tela, que o Luizinho observou ali, que estava erradinho. Agora, pode falar. Eu vou abrir aqui, não sai não, que eu tenho que fazer chamada, hein? O Maurício pediu para avisar que o celular dele que estava com a bateria fraca, ele teve que sair. Tá, tudo bem. Espera aí que eu vou abrir aqui os participantes para fazer uma chamada, tá? Ai, que bonitinho, Aleph. Pode abrir as carinhas aí, quem puder. Essa máscara tá toda estilizada. Vira direito para mim ver se é do Flamengo mesmo, que eu tô enxergando aí. Ai, que chique, eu quero uma dessa. Heitor, não tá aí não? Tá quieto hoje esse menino, depois que foi no Eu tô, mas só que meu cabelo tá igual um sarué. Cadê mais alguém? As meninas. Nossa, as meninas têm uma vergonha que eu vou te contar, hein? Meu Deus. Cadê Lucas Siqueira? Que também. Samuel também nunca aparece. Bruninha.
Vou fazer a chamadinha. Deixa eu encerrar aqui a gravação, que eu acabei esquecendo, e já pode